Declaro aberta a 13ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Submeto a apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com se encontram. Aprovado. A ata será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Para a reunião destina-se à discussão e à votação das emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, apresentadas ao Projeto de Lei número 2 de 2018, CN-PLDO, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. A comissão recebeu 96 emendas, tendo sido designado relator das proposições o nobre senador pelo Estado do Acre, o senador Jorge Viana, o qual concedo a palavra antes, aqui destacando a presença do vice-presidente da comissão, o senador Ademir Moca, do Estado do Mato Grosso do Sul, que hoje tem uma responsabilidade muito grande, porque vai ser relator do orçamento da União nesse ano de 2018, e eu desejo um bom trabalho a Vossa Excelência e que contemple aí as coisas que são relacionadas com o tema que vai ser agora lido nessa emenda. E também, se possível, não esqueça do velho Chico, que agoniza lá, e pode ser que um matogrossense com o espírito público de Vossa Excelência, que tem muitos rios na sua região, possa se lembrar do único rio do Nordeste brasileiro, que é o velho Chico. Eu vou levar aqui as propostas também, Vossa Excelência contemplar o nosso rio. Senhor presidente, pode esperar um relatório com critério absolutamente transparente e muita justiça. Sei disso. Senador Jorge Viana, com a palavra para o relatório. Bom dia, senhor presidente. Senador Otto Alencar, vice-presidente da comissão, senador, colega Moca. Queria cumprimentar todos. Talvez as pessoas que possam estar acompanhando pela rádio ou TV Senado, não sei se estamos transmitindo ao vivo, nem acredite, porque eu estava em Rio Branco ontem, numa série de atividades, peguei um voo na madrugada, cheguei ainda há pouco, só deu tempo de pôr a farda aqui do Senado e chegar aqui para cumprir meu dever, minha obrigação, especialmente aqui, com muito prazer, procurar dar minha contribuição na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, agradecendo mais uma vez o fato do senador Moca, que tenho certeza, nossa lei de diretriz orçamentária, nosso orçamento, porque é um conjunto, as duas peças, vai ter a colaboração dele com a experiência parlamentar que tem de ex-deputado federal e de senador e de homem público. E, como bem comentou Vossa Excelência, certamente, e ele confirmou, será uma contribuição que ele dará no sentido de nós, nesse tempo de crise, termos uma lei de diretriz orçamentária e também um orçamento que possa socorrer o país e ajudar o Brasil a vencer esses tempos difíceis. Quero, mais uma vez, agradecer Vossa Excelência pela indicação para que eu possa ser relator dessa peça, que é o primeiro passo que se dá para um bom orçamento. Nós estamos aí concluindo a lei de diretriz orçamentária e é nesse propósito que eu quero fazer esse registro. O senador Moca abriu mão de ser relator, passou a relatoria para mim, porque ele já está na outra missão também de ser relator lá na Comissão Mista de Orçamento, trabalhando com a lei de diretriz orçamentária. Eu vou apresentar meu relatório, senhor presidente. Peço licença para fazer a leitura como estabeleceu Vossa Excelência. Da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, sobre as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei número 2 de 2018, Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Relatório. Encontra-se em tramitação no Senado Federal o projeto de lei número 2 de 2018, Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias aplicáveis ao exercício seguinte, PLDO 2019, conforme o artigo 166 da Constituição Federal e resolução número 1 do Congresso Nacional, resolução de 2006. A Comissão de Ciência e Tecnologia poderá apresentar emendas ao projeto de acordo com normas
de tramitação do projeto de lei de diretriz orçamentária 2019. Essa é parte da resolução número 1 de 2006. O parecer preliminar ao projeto da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. São duas as modalidades de emendas que podemos apresentar. Emendas no texto, ou seja, emendas de redação, e emendas na elaboração do anexo de metas e prioridades, consideradas emenda de texto, a que propuser alteração. Aí, inciso 1, no texto principal do projeto. 2, da relação dos quadros orçamentários consolidados. 3, anexo 1. 3, da relação das informações complementares do projeto de lei orçamentário 2019, anexo 2. 4, do rol de despesas que serão objeto de limitação de empenho, anexo 3. 5, do anexo de emenda fiscais anuais, anexos 6, ou 6, do demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O parecer preliminar, vinculado ao parecer preliminar da CMO. Não há limite relativo ao número de emendas de texto. É bom que se esclareça. Já as emendas relativas ao anexo de prioridades e metas tratam de cancelamento ou acréscimo de metas constantes no projeto de lei de diretriz orçamentária ou de inclusão de ação orçamentária e respectiva meta. Quanto a estas metas, deverá ser observado o limite de 2 proposições por comissão permanente, ou seja, a nossa comissão tem a possibilidade e até mesmo o direito de apresentar tão somente 2 propostas. As emendas de comissão devem ser restritas às respectivas competências regimentais da comissão, como eu já falei acima. E que atendam a Comissão Mista de Orçamento, que estabelece as regras da Comissão Mista de Orçamento. Foram apresentadas, senhor presidente, aqui na comissão 96 propostas de emenda, aqui na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Comunicação e Informática, sendo 93 para elaboração de anexos de metas e prioridades, e 3 de texto. Ou seja, na parte que é ilimitada, só foram apresentadas 3, e na parte que são limitadas apenas 2 emendas, foram apresentadas, portanto, 93 emendas. Da análise. Para estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica, tecnologia e inovação, o Congresso Nacional aprovou a Lei número 13.243 de 2016. Eu tive o privilégio de ter sido relator desse marco da ciência, tecnologia e inovação aqui em 2016, que foi aprovado pelo plenário dessa casa. Eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, aqui do Senado. Contudo, e foi muito celebrado, festejado esse novo marco da ciência e tecnologia, como nós vimos aqui em muitas audiências públicas. Contudo, recentemente, a comunidade científica brasileira deixou de ter motivos para a celebração, tendo em vista os problemas que nós começamos a ter no Brasil, de crise econômica, eu me refiro isso aos últimos 3, 4 anos, e afetou diretamente os recursos da ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Nesse sentido, a promulgação da emenda constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, que constituiu o novo regime fiscal, levou inquietação a pesquisadores no Brasil em razão do congelamento por 20 anos dos investimentos no desenvolvimento científico e tecnológico. Para o presidente da Academia Brasileira de Ciência, que esteve aqui por mais de uma vez, Luiz Davinovich, se continuarmos na situação atual, por um período mais longo, a situação da ciência, tecnologia e inovação no Brasil será de muita tristeza e de grande retrocesso. Além disso, em 2016, houve a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia como pasta autônoma e a extinção do programa Ciência Sem Fronteira, o que agravou a situação do setor ainda mais.
A restrição orçamentária imposta pela crise econômica afeta todas as áreas temáticas. Porém, dada a sensibilidade do setor da ciência e tecnologia e comunicação, em que a manutenção da maioria dos projetos e de médio e longo prazo, a restrição atual torna impeditiva a continuidade de diversos projetos e atividades de grande importância para o país. O orçamento de 2018 terá uma das menores previsões de investimento federal da história do setor. A comunidade científica brasileira alerta para o desmonte da ciência brasileira. A última audiência que Vossa Excelência organizou aqui, que eu participei, nos foi solicitado, nos foi pedido que fizéssemos algo. Aliás, eu quero dizer que desde o ano passado, tanto Vossa Excelência como o próprio ministro Kassab, eu era membro da comissão e relator aqui dessa comissão também, da política pública para a ciência e tecnologia. Nós tentamos, de toda maneira, alterar o orçamento, mas já mexíamos no orçamento, senador Moca. Agora nós temos a possibilidade de mexer na lei de diretriz orçamentária, o que é uma possibilidade. E depois, obviamente, vamos tentar o mesmo no orçamento. Em diversas audiências públicas realizadas por essa comissão, de ambas as casas do Congresso, cientistas e gestores ressaltaram os efeitos da restrição imposta ao setor. Além do comprometimento da pesquisa em diversos setores da ciência, há grande possibilidade de evasão de cientistas, engenheiros, recursos humanos qualificados do Brasil para outros países com melhor estrutura para o desenvolvimento da ciência. Todo esse quadro do setor de ciência e tecnologia prejudica gravemente o país e travará o desenvolvimento científico brasileiro pelos próximos anos. Os prejuízos não se limitam à pesquisa, mas atingirão o funcionamento de instituições e até mesmo o bem-estar da população do país. Isso se deve ao fato de que as instituições de ciência e tecnologia prestam serviços essenciais ao país, como o monitoramento da Amazônia, a previsão do tempo e desastres naturais. É bom que se diga, senador Otto Alencar, até mesmo os dados para a previsão do tempo estão correndo risco quando se tira os recursos de instituições que trabalham com essa área. Imagine um país que tem sua base na agricultura, que não pode trabalhar o uso da ciência e tecnologia para previsão de desastres naturais, previsão do tempo. Então, é uma situação gravíssima, eu não vou repetir, porque aqui na comissão foram os que compõem a comunidade científica, que dirige essas instituições e organizações vinculadas à ciência e tecnologia, que fizeram essa denúncia, fizeram esse alerta. De fato, observa-se que o orçamento do setor da ciência, tecnologia e comunicação vem sofrendo reduções e restrições orçamentárias ao longo dos últimos anos, como se vê no gráfico abaixo. Eu fiz questão de fazer um histórico, senador Otto, de 2010 até 2018. Em 2010, a dotação inicial, estou falando em bilhões de reais, passava dos 15 bilhões e o que foi autorizado chegava a 18. As despesas executadas chegavam a 14 bilhões,7 e a execução, o que foi pago, efetivamente passava dos 12 bilhões de reais. Eu vou chegar aqui no ano de 2014, quando nós chegamos ao orçamento da ciência, tecnologia e comunicação. Em 2014, chegou perto de 30 bilhões a dotação inicial, 30 bilhões. E o que foi autorizado chegou a exatos 30 bilhões de reais. E aquilo que foi, aí já começou a ter problema, despesas executadas, 13,8 bilhões. E pagamento um pouco menos de 13 bilhões. Vou para esse ano de 2018, senhor presidente. Nós estamos, em vez dos 30 bilhões, dotação inicial chega perto da casa dos 12 bilhões, de 30 para 12. Aquilo que está autorizado chega a 11 bilhões. E aquilo que as despesas executadas chegam a 3 bilhões de reais. E aquilo que está sendo pago em torno de 3 bilhões de reais. Então, o país não aguenta cortar os recursos, de 2014 para cá, de 13 bilhões para 3 bilhões de reais na área da ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Essa é a situação
E a fonte é Siga Brasil, dados até 22/6/2018. Claro, nós estamos falando aqui ainda até a metade do ano. Mas a situação é muito crítica, porque o ano passado, em 2017, chegou a 9 bilhões de reais. Então, na metade do ano, chegamos a 3, naquilo que o ano passado, no ano inteiro, chegamos a 9. Além do contingenciamento, durante a execução orçamentária, um grande problema é a constituição desmedida de reserva de contingência. Eu chamo a atenção porque nós temos 2 problemas: o contingenciamento e a reserva de contingência de recursos próprios e vinculados. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque uma das emendas vai tratar, que é a que eu apresento, acho que é uma solução, na lei de diretriz orçamentária, tentando estabelecer um diferencial naquilo que chamamos de reserva de contingência, que trata de recursos próprios vinculados, ou seja, o verdadeiro recurso para a área da ciência e tecnologia. E essa é a proposta que eu vou trazer, atendendo essa solicitação de Vossa Excelência, que se faça algo já na lei de diretriz orçamentária. Na prática, a constituição de reserva de contingência, classificada como despesas financeiras, Vossa Excelência foi do Tribunal de Contas da Bahia e sabe muito bem do que estou tratando, formada por recursos livres, próprios ou vinculados, é procedimento por meio do qual o Poder Executivo economiza recursos para fins do cumprimento de metas de resultado primário definido na LDO. Então, veja, o governo não é de agora, ele usa, mas ele aumentou muito a reserva de contingência para pôr receitas vinculadas, ou seja, receitas que deveriam vir para a ciência e tecnologia, põe na reserva de contingência e depois pega esse recurso e usa para superávit primário. Então, é um mecanismo que está sendo usado, não vou chamar de pedalada fiscal, mas é um mecanismo que está sendo usado que drena os recursos da ciência, tecnologia e inovação, usando a própria lei que nós fazemos. Quer dizer, nós usamos uma lei para tirar recursos da ciência e tecnologia. Agora, recursos vinculados, recursos que vêm para o Fundo para a Ciência, Tecnologia e Inovação, terminam indo para fazer superávit primário. A constituição de reserva de contingência específica em si não causa o problema do contingenciamento, né? Porém, em si, concretizando os riscos fiscais, essa reserva também pode ser utilizada pelo Executivo, e assim é feito. Então, a lei tem uma pequena brecha e o governo usa bem essa brecha, primeiro fazendo contingenciamento e depois também utilizando a reserva de contingência, que são 2 coisas distintas, para tirar dinheiro da ciência e tecnologia e fazer superávit primário. Eu vou dar um exemplo aqui, o gráfico abaixo, verifica-se, eu queria que chegasse o relatório para Vossa Excelência, na página, acho que é a 3ª página, tem um outro gráfico, sobre reserva de contingência para ciência e tecnologia. De novo, eu faço um apanhado, desde 2010 até, tem um gráfico grande, esse gráfico. Então, veja bem, em 2010, a reserva de contingência tratava de 2,3 bilhões de reais, dotação inicial, e autorizada 2,2 bilhões de reais. Isso chegou a 2014 a 14 bilhões de reais e depois também autorizado a 14 bilhões de reais. Vamos para 2017. Eu estou pulando aqui, mas há uma sequência que mostra bem. Dotação inicial, 5,3 bilhões, autorizado, reserva de contingência, 5,3 bilhões de reais. Em 2018, a previsão é dotação inicial 3,6 bilhões de reais para reserva de contingência e autorizado 2,8 bilhões de reais. Eu vou mais à frente mostrar qual é a minha proposta, senhor presidente. Verifica-se pelo gráfico acima que a reserva de contingência, no início do exercício, praticamente encerra o ano inalterada. Então, ela é usada, de fato, como um mecanismo de economizar recursos e fazer superávit primário. Ela está ali, ela não é usada para ampliar os recursos, apesar de ter o depósito de recursos vinculados, ou seja, receita própria da área da ciência e tecnologia. Eu não vou reproduzir também uma discussão sobre o outro gráfico, mas, do ponto de vista percentual, nós estamos falando de 24% dos recursos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, é o mais importante instrumento
de financiamento para a implantação e a consolidação institucional da pesquisa, da pós-graduação nas universidades brasileiras e da expansão do sistema de ciência e tecnologia nacional. Nesse fundo, quase que totalmente financiado com recursos vinculados à constituição de reserva de contingência, se agrava. Então, a reserva de contingência, ela mata os recursos para a ciência e tecnologia das universidades, dos centros de pesquisa, principalmente nos últimos anos em que a crise fiscal foi mais rigorosa, como podemos verificar. Então, eu estou aqui apresentando mais um gráfico que fala da execução do orçamento do Fundo Nacional, eu chamo a atenção, senhor presidente, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Esse recurso é fundamental para o financiamento para a implantação e consolidação institucional da pesquisa e da pós-graduação nas universidades brasileiras e de expansão do sistema de ciência e tecnologia nacional. Veja a execução no gráfico que eu apresento. Em 2010 tinha sido autorizado 5 bilhões. Foi executado pouco mais de 1 bilhão. O que foi pago foi perto de 4 bilhões. Vou pular de novo. Em 2013, eram 7 bilhões e foram pagos 4 bilhões. Em 2000, vou pular para 2017, foram autorizados 3,7 bilhões, foram despesa executada 1,9 bilhões e o que nós tivemos de pagamento foi menos de 2 bilhões de reais. Agora, em 2018, é bom que se diga até o dia 22/6, até o dia 22 de junho, então tinha uma proposta autorizada de 4, senhor presidente, e o que nós estamos executado é 0,3 bilhões. Então, vai matar as universidades. Nós não temos, isso aqui não é uma questão, isso não é mais estatística. Isso aqui é um desmonte absoluto assumido. 2018, está se assumindo o governo federal um desmonte de toda a pós-graduação da ciência e tecnologia nas universidades. O pior de tudo isso é que Temer, Neymar, ou seja, não cai. Isso é que é o problema. É verdade. A situação é gravíssima, nós temos que agora trincar os dentes e aguentar. Não temos muito o que fazer, a não ser, senhor presidente, tomar o poder que nós temos. Os Estados Unidos, o Congresso tem feito isso. Tomarmos o poder na mão e fazermos a modificação. Vossa Excelência sabe que nós aprovamos aqui um projeto da minha autoria que veda a retirada dos recursos do FUST para superar o primário, para compor o caixa único do governo. E foi aprovado aqui na CCT, está na Comissão de Assuntos Econômicos, o relator é o senador José Agripino. Se por acaso aprovássemos aqui e dessemos seguimento, esse recurso do FUST hoje estão em torno de mais ou menos 22 bilhões de reais, seriam aplicados para a finalidade para que ele foi criado. E isso, ao longo desses anos, foi aplicado apenas, acho que 2% de todos os recursos do FUST que vem do contribuinte. Para esse propósito específico. Dentro da tarifa que é paga, e o contribuinte paga para receber de volta o investimento para melhorar as condições de telecomunicações e ele não recebe absolutamente nada. E outra coisa, não é de agora, a coisa que já vem de 2010, há muitos anos. Olha, senador, se nós fizéssemos pelo menos o uso de parte dos recursos que vêm dos setores para voltar para o contribuinte, nós não estamos falando aí de coisa diferente. Veja o que é que foi feito com Luz para Todos na época do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, no primeiro mandato. Nós trouxemos milhões de brasileiros para o século XXI, levando energia elétrica usando um recurso arrecadado na conta de luz. Não se inventou, não se aumentou o imposto, apenas aplicou os recursos no Luz para Todos, uma parte pequena. Se nós fizermos isso na área de telecomunicação, a banda larga, o telefone de qualidade, a internet de qualidade tão esperada pelos brasileiros, se aplicasse 20%, 30% desse recurso, ele é usado hoje
para pagar juro da dívida, porque ele vai para o Caixa Único, ele vai para o superávit primário e vai pagar juro da dívida. Agora estão fazendo o mesmo com os recursos, que também são próprios, são receitas vinculadas. Quer dizer, quando você faz qualquer trabalho vinculado a áreas afins da ciência e tecnologia, uma parte do recurso vem para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Esse dinheiro, nós estamos falando só desse recurso, que nós queríamos que fosse aplicado uma parte diretamente para a ciência e tecnologia, para as universidades, para as instituições de pesquisa. É isso que nós estamos falando. Não estamos falando de tirar dinheiro de nenhum outro lugar do orçamento. Claro. Só os recursos vinculados, as receitas vinculadas, que vêm direto para a ciência e tecnologia. Só para acrescentar, o estado da Bahia, o meu estado, tem a maior população rural do Brasil. 5 milhões de pessoas moram na zona rural, mas eles não moram em conglomerados, tipo distrito, povoado. É uma casa aqui, outra casa a 5 quilômetros, 6 quilômetros. Quando o presidente Lula assumiu, nós tínhamos no interior da Bahia 700 mil domicílios sem energia elétrica. Em 8 anos, nós colocamos em 560 mil domicílios rurais. Tem 140 mil que agora o governo da Bahia tem um novo São contrato. Os isolados, já mais cortaram isolados. Agora o Luiz para Todos, o governo atual, está tentando fazer com recursos próprios, ou seja, para colocar em mais 140 domicílios. Na época, né? 140 mil. Na época que o Lula assumiu, eram 700 mil sem energia, vivia na vela e no FIFO. Nós colocamos em 560 mil domicílios. Isso é uma coisa. 140 mil. Aí ficam perguntando por que o Lula tem força, porque ele fez exatamente para quem precisa. É inacreditável. Ele foi um presidente da República que fez o benefício não chegar na porta das pessoas, fez entrar na casa das pessoas, que é diferente. Com Bolsa Família, com energia, com água para todos. Então, muitos presidentes não fizeram isso. Olha, senador Otto, é por isso que se explica muito. Se eu tivesse que fazer na época que eu praticava a capoeira, e na capoeira tem uma música de lamento que chama Ladainha. Eu ia fazer uma ladainha para o Lula voltar na capoeira. Pegava o berimbau, ia tocar um São Bento grande, talvez uma cavalaria e fazer uma ladainha para o Lula voltar. Mas é fato. Veja, o estado que Vossa Excelência fala, Bahia, um dos maiores estados do Brasil, tem a maior população rural, estamos falando de um estado, com 700 mil famílias morando em áreas rurais, sem energia elétrica, depois de dezenas de governos que passaram nesse país, décadas de governo, pessoal vivendo há 2 séculos atrás. E isso, senador, lá a gente chama na lamparina. Olhe, lá isso explica porque o crescimento econômico teve ano no governo do presidente Lula, que o Brasil cresceu 7,5%. Quando você leva energia para 500 mil casas, são 500 mil geladeiras que vão ser vendidas. 560 mil geladeiras vendidas, televisão, uma série de outros equipamentos domésticos. A saúde vai melhorar porque as pessoas podem guardar a comida, pode melhor acondicionar o alimento. E aí, toda uma cadeia de comércio e de indústria cresceu. Eu não sei porque tem tanta gente ingrata com o presidente Lula ainda, mas o sertanejo, o agricultor, esse não esquece, porque ele sabe o que de fato foi feito. Lá no Acre, eu vou falar uma coisa para o senhor. Nós tínhamos, era um traço, o número de habitantes da área rural com energia elétrica. Era 0. Eu era governador. E nós começamos do 0 com o presidente Lula. E só ficaram as áreas isoladas, que lamentavelmente agora o programa acabou. E aquele povo não esquece que saiu da escuridão graças a um programa. Eu tive o privilégio de ficar com ele 4 anos, depois veio o Binho com o presidente Lula, depois o Tião, e nós conseguimos avançar muito. Mas eu voltando aqui, senhor presidente, o que nós estamos tratando é similar. Nós estamos discutindo apenas, e aí eu quero que Vossa Excelência entenda bem, porque eu sei que tem força para nós juntos brigarmos por isso, nós estamos falando apenas dos recursos vinculados à área, que vão para a reserva de contingência. Eu já estou concluindo aqui o relatório, senhor presidente, falta só mais um pequeno espaço. Percebe-se pelo gráfico, como já falei, logo acima, que a constituição de reserva de contingência sobre a dotação autorizada para o fundo tem crescido ao longo dos últimos 2 anos. No exercício corrente, 51% dos recursos inicialmente alocados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia foram destinados à reserva de contingência. Então, eles estão pegando a metade do dinheiro, a metade,
e trazendo direto para a reserva de contingência. Veja qual é a situação. Em outras palavras, mais da metade dos recursos autorizados pela lei ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, estou falando de 2,3 bilhões, não deverão ser executados em 2018. Metade, conforme prática adotada nos últimos anos. Nesse contexto, aí eu já vou para as emendas e minha proposta, senhor presidente. A Comissão de Ciência e Tecnologia deverá deliberar sobre as emendas para o projeto de lei de diretriz orçamentária 2019. E eu chamo a atenção porque agora eu apresento a proposta final. As 96 propostas de emendas são meritórias, porém, há emendas que não dizem respeito a competências regimentais dessa comissão, razão pela qual não podem ser admitidas. Isso prevê o artigo 43 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. É o caso das emendas 24, 25, 61, 92 e 93. No que se refere às propostas de emenda de inclusão, então, as de cima, todas as emendas que não ferem o regimento, elas estão autorizadas a seguir e vão ser objeto de deliberação mais adiante. No que se refere às propostas de emenda de inclusão de meta, devido à limitação de tão somente 2 emendas por comissão permanente, selecionamos as 2 que mais foram apresentadas pelos membros da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, veja, senhor presidente, o que é que eu fiz? Aquela que expressa o desejo maior do plenário da comissão, eu estou acolhendo. Então, as que mais foram repetidas, eu estou acolhendo. E aí, cito, proposta de emenda 11, 30, 34, 38, 43, 53, 63 e 79, ação, fomento à pesquisa e o desenvolvimento, voltadas à inovação e processo produtivo, meta 100, apresentadas pela senadora Ângela Portela, pelos senadores Ayrton Sandoval, Assir Gugax, Gladys Cameli, Pedro Chaves, Valdir Raupp, Hélio José, na forma da proposta de emenda 30. Proposta de emenda 4, 37, 42, 49, 62, 72, ação 2, apoio a projetos para a tecnologia social, expansão, tecnologia e inovação para a inclusão social e desenvolvimento sustentável, meta 400, apresentada pelas senhoras senadoras Regina Souza, Lídice da Mata, pelos senadores Randolfo Rodrigues, Valdemir Moca, Humberto Costa, Cristóvão Buarque, na forma da proposta de emenda número 4. Com o objetivo de minimizar os efeitos negativos já demonstrado da constituição de reserva de contingência sobre os recursos destinados ao setor da ciência e tecnologia, apresento emenda para limitar a constituição da reserva de contingência sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. No mesmo sentido, o senador Valdemir Moca apresenta emenda visando vedar o contingenciamento de recursos da área da ciência e tecnologia. Assim, encaminho para aprovação as emendas de texto 40 e 66, de autoria do senador Moca e de minha autoria. Então, nós estamos fazendo aquilo que Vossa Excelência está tentando modificar, que é não permitir o contingenciamento de recursos quando tem recurso vinculado. No fundo, nós estamos tratando aqui, o governo está fazendo uma pedalada, mas uma pedalada tirando recursos que são vinculados aos setores para o Caixa Único e depois para pagar juros da dívida. Isso que é o crime. Isso aqui deveria dar impeachment de ministro da Fazenda e de presidente da República. Você tirar recursos vinculados, receita que a população põe para a comunicação, põe para a ciência e tecnologia, serem desviados com um artifício legal, e aí não vem nenhum técnico do TCU, aqueles que vieram aqui dar lição de moral para todos nós durante o impeachment, nenhum deles faz um recurso contra esse tipo de pedalada, que está evidente que é uma pedalada que hoje o Executivo faz, lesando as universidades, os centros de pesquisa, a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Já na conclusão, proposta de emenda, o senador Sandoval chegou, eu estou afirmando aqui que estou aproveitando uma das suas emendas, eu estou lendo o relatório, senador Ayrton Sandoval, estou lendo o relatório onde eu apresento a proposta de emendas que nós temos que apresentar para a Lei de Diretriz Orçamentária, e não são ainda
só para a LDO, e eu estou aproveitando uma das emendas do senhor, do senador Acigu, de outros colegas, Pedro Chaves, Valdir Raup, já fiz referência agora antes de Vossa Excelência chegar, a proposta que trata de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, né, voltados à inovação e ao processo produtivo. Eu estou já na conclusão do relatório. Então, senhor presidente, a proposta de emenda 40, de autoria do senador Valdir Moca, eu tinha falado para ele também, altera o anexo 3, despesas que não serão objeto de limitação de empenho, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por constituírem obrigações constitucionais ou legais da União, para incluir novo item, 67, despesas com ações vinculadas a subfunções 571, desenvolvimento científico, 572, desenvolvimento tecnológico e engenharia, 573, difusão do conhecimento científico, tecnológico, no âmbito do programa temático 2042, pesquisa e inovação para a agropecuária, parágrafo 1º, 2º do artigo 212, da Constituição Federal, combinados com o inciso 2 e 3 do artigo 3 e com o inciso 3 do artigo 187 da Constituição Federal, com o artigo 11 e 14 da Lei 8.171/1991, com o inciso 4 do artigo 3º da Lei 13.249, a nova Lei da Ciência e Tecnologia, /2016. Aí, proposta de emenda 66, de minha autoria, que modifica o artigo 12 da Constituição com a seguinte redação. Artigo 12, a reserva de contingência. Então, veja bem, a emenda do senador Moca, ela procura impedir o contingenciamento. Então, vários senadores apresentaram. Só que, lamentavelmente, todo ano, eu fiz o histórico, nós apresentamos uma emenda e não é acatada pelo relator. Então, nós temos um problema. O pedido nosso, aproveitando uma emenda do senador Moca, propondo o impedimento de fazer contingenciamento de recursos que são vinculados, nós estamos apresentando. Mas, certamente, eles vão vetar. É sempre vetado. Anualmente é vetado esse propósito. Eu estou apresentando uma outra proposta que está vinculada à reserva de contingência. Proposta de emenda 66, de minha autoria, que modifica o artigo 12, com a seguinte redação. Artigo 12. A reserva de contingência, observado o inciso 3º do caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, será constituída exclusivamente de recursos do orçamento fiscal, equivalendo, no projeto de lei orçamentário de 2019, no mínimo, 0,2% da receita corrente líquida constante no referido projeto, sendo que a constituição de reserva de contingência, a conta de receitas próprias vinculadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não poderá superar a metade da reserva de contingência autorizada em 2018. Senador, a minha proposta é simples. Eu não estou querendo enfrentar o governo, nem enfrentar o Ministério da Fazenda. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que nós queremos que a metade da reserva de contingência, a metade, o governo pode fazer, num primeiro momento, uso do jeito que quiser. Ela está muito reduzida. Nós estamos falando de 2 bilhões de reais. 1 bilhão, pelo menos, fique para a atividade fim, para o objetivo, porque essa é uma receita vinculada. Então, é uma proposta objetiva. Eu estou fazendo uma alteração que não vai permitir veto. Se for aprovado do jeito que nós estamos fazendo, não tem como o governo vetar, porque eu estou pondo no artigo, no caput da lei. Porque quando a gente põe parágrafo, eles vão vetar o parágrafo. Nós estamos alterando o parágrafo, dizendo que reserva de contingência só pode ser usada a metade daquilo que está previsto. Eu acho que nós pensamos, eu quero agradecer a consultoria, quero agradecer o pessoal do meu gabinete, é uma engenharia que nós estamos fazendo, que pode dar bom resultado. O senhor lembra que nós tivemos com o ministro Kassab o ano passado, tentamos lá na hora do orçamento fazer o uso da reserva de contingência. Falaram, não pode, porque não está na lei de diretriz orçamentária. Então, eu estou trazendo aquela ideia para a lei de diretriz orçamentária, fazendo uma modificação no caput do artigo, dizendo que eles podem usar até a metade daquilo que foi usado em 2018. Eu estou me referindo para 2019, eles só podem usar, levar lá para
para o superávit primário a metade do que tiver previsto no contingenciamento. E a outra metade tem que ser aplicada, teria que ser aplicada, terá que ser aplicada para a ciência, tecnologia e inovação, chegar nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então, meu voto é pelo exposto, senhor presidente. O voto é para que a ciência e tecnologia delibere pela apresentação das emendas conforme apresentei acima. Uma do senador Moca, que tenta impedir contingenciamento de recursos, e uma outra de minha autoria, que dá uma nova orientação para o uso da reserva de contingência. Se nós aprovarmos, nós vamos ter garantido, no mínimo, R$1 bilhão para a ciência, tecnologia e inovação em 2019, como pediram aqui os membros da comunidade científica. Eu não estou enfrentando a política do governo, não estou deixando de reconhecer a crise fiscal, só estou querendo que a metade daquilo que é de direito, que já vem muito inferior àquilo que seria o necessário para a área da ciência, tecnologia e inovação, seja colocado e aplicado para as universidades, para a pós-graduação, para o ensino, para os centros de pesquisa no país. É essa a proposta, e eu digo, senhor presidente, isso aqui é uma inovação que eu estou trazendo, é algo que nós podemos lutar, que é possível, com o apoio de toda a comunidade científica, nós temos aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, para valer em 2019. Eu agradeço a Vossa Excelência, parabenizo o relatório de Vossa Excelência, inclusive com o domínio da matéria que Vossa Excelência conhece muito bem, e nós precisamos defender a aplicação desses recursos com a finalidade de aprimorar a ciência, a tecnologia, sobretudo no que tange as pesquisas nas nossas universidades federais. Em discussão, não há nenhum senador ou senadora que discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores senadores que aprovam, pelo menos que não aprovado, o relatório está aprovado e nos termos do artigo 47, combinado com o artigo 44 do inciso 1º da Resolução 1 de 2006 do Congresso Nacional, as emendas serão enviadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, juntamente com a ata da reunião que as aprovou. Nesse sentido, proponho a dispensa, leitura e aprovação da ata da reunião corrente, contendo as emendas destacadas pelo nobre senador Jorge Viana. Os senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com os contos. Está aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal, juntamente com a íntegra das notas taquigráficas. E, continuando a nossa sessão, me pede e provoca o senador Ayrton Sandoval, do Estado de São Paulo, para que nós possamos apreciar um projeto da Comissão de Ciência e Tecnologia, extra-pauta. Eu acho que não há nenhuma objeção dos senhores senadores, que se trata de um sistema de televisão no Estado de São Paulo. O senador Ayrton Sandoval tem o relatório e eu peço a Vossa Excelência que possa ler o relatório para apreciação aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, senhor presidente. Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, em caráter terminativo, o projeto de decreto legislativo PDS número 46 de 2018, número 823 de 2017 na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga concessão a Eldorado Sistema de Televisão Limitada para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens no município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial nos termos do artigo 49, inciso 12, combinado com o artigo 233, parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal. A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento. O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. Análise. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do artigo 104C, inciso 7, cumpre a CCT opinar acerca de proposições que versam sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do artigo 223 da Constituição Federal, orienta-se nesta Casa do Legislativo pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução número 3 de 2009 do Senado Federal. A matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o artigo 213, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 49, 12 e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, não havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sobre o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. É o voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 46 de 2018 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão a Eldorado Sistema de Televisão Limitada para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens no município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Apenas uma lembrança, senhor presidente, aqui trata-se da cidade de Natal do ex-presidente, do ex-governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, eu agradeço ao senador Ailton Sandoval. E Pindamonhangaba é um município importante também pela sua localização e, sem nenhuma dúvida, apesar de termos diferenças políticas, eu creio que, tendo sido governador de São Paulo durante, acho que 16 anos, né? 2 mandatos, ou quase 4 isso. 4 mandatos. Hein? 4 mandatos. Sem nenhuma dúvida, não deixa de ser um político de destaque. Governar São Paulo 16 anos dá uma força no currículo muito grande. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com a eleição do futuro presidente do nosso país. Mas seja qual for o presidente que for eleito, senador, se não houver uma mudança radical no Legislativo Nacional, na conduta dos nossos homens públicos, dos nossos deputados, dos nossos senadores, vai ser muito difícil qualquer presidente que for eleito governar esse país. Você tem razão, coberto de razão. É preciso que o povo pense bastante na hora de destinar o seu voto aos nossos deputados e aos nossos senadores, porque, na minha opinião, do jeito que está, vão ser eles que vão governar esse país e nenhum presidente que for eleito
poderá governar se não tiver um Congresso à altura dos anseios e das aspirações do povo brasileiro? Eu acho, complemento o raciocínio e o pensamento de Vossa Excelência, e acho que o Congresso Nacional errou muito quando, da reforma eleitoral, não ter já colocado agora o fim das coligações proporcionais. Enquanto não acontecer isso para 2020, mas deveria valer logo agora, para não ter essa miscelânea de candidatos que se colocam com partidos que não têm estrutura nenhuma organizacional no Brasil, para tentar, tipo, uma aventura, governar o país da dimensão que nós temos. Se hoje nós teríamos 3 ou 4 ou 5 candidatos a presidente da República, com o eleitor tendo uma visibilidade maior da ideologia e da doutrina professada por cada um desses candidatos. Eu concordo com Vossa Excelência, mas vou pedir que possa abrir o painel para nós começarmos a votação nominal. É necessário a votação de 9 senadores para a aprovação. Eu passo a palavra ao nobre senador Paulo Rocha. E senador Freixo, nós estamos aqui em 5 senadores em 4 estados diferentes. O processo que estava construindo no Brasil, da democracia, claro que faltava consolidar mais os processos, as regras democráticas, principalmente, inclusive, a questão da federação. Não se concebe, num país desse tamanho, e tem um sistema federativo, que alguns estados mais ricos impõem os estados mais pobres na contradição política. É o caso do nosso estado. O nosso estado é o estado mais rico da federação, no entanto, vive numa situação difícil por causa exatamente dessa questão do sistema federativo. Por exemplo, ouça aqui, nós passamos a ser o maior produtor de energia do país para poder produzir energia para os estados industrializados, né? Mas fica para nós lá só a produção e um tal de royalty, que é o bombons do sistema fiscal, enquanto para o estado mais rico da federação e que vai ser dirigido à produção de energia, aí fica com o imposto do ICMS, entendeu? Essa coisa da inversão, de que o ICMS, produção seja no estado produtor, é uma briga muito forte do nosso estado, porque como é que a gente vai desenvolver aquele estado com tanta riqueza se a gente fica só como exportação das nossas matérias-primas e das nossas questões lá? Eu queria falar exatamente sobre o problema da questão da democracia. Tudo que a gente ficou conversando aqui, ela perpassa para a questão da democracia. E nós vamos aprovar, a gente conhece a questão do Grupo Eldorado, etc., a televisão, mas também é fundamental que a gente discuta o papel na democracia também desses grupos de comunicação, para não ser grupos monopolistas que acabam também induzindo na tal da opinião pública a questão também do debate, da democracia, da escolha dos nossos governantes, etc. Então, sem dúvida nenhuma, a gente aprova, mas chamando a atenção de que a gente deve também debruçar no sentido do controle ou da quebra do monopólio. Não somos contra a liberdade de imprensa, pelo contrário, acho que essa é a base da democracia. Mas eu acho que também a gente tem que discutir também essa questão do controle, o monopólio de alguns grupos que podem influenciar, inclusive, nos destinos da nossa democracia. Muito bem. Senador Paulo Rocha, eu concordo plenamente com Vossa Excelência
E os estados, o estado do Pará, que é produtor de energia em Belo Monte, já produz um quantitativo muito grande, Tucuruí também, algo em torno de mais de 30 mil megawatts, não é isso? Mais ou menos as duas hidrelétricas, tem que ter um retorno sobre isso. É a mesma questão do projeto que nós aprovamos aqui, de que as usinas produtoras de álcool hidratado podem vender direto para os postos de combustível e estabelecer os seus preços. O levantamento que eu fiz agora, senador Flecha Ribeiro, é um levantamento que prova que o cartel está instalado para liquidar o Brasil e liquidar os estados mais pobres da federação, geradores, inclusive, de riquezas, e que não têm essas riquezas. Por exemplo, quem estabelece o preço do álcool hidratado que vai para a bomba são as distribuidoras. Se elas achar, como está achando agora, que vai ter que pagar 1,57 na usina, paga 1,57. Se quiser baixar para 1,47, baixa. É a distribuidora que bota o preço. E o produtor que produz, que trabalha, que gera emprego, né, que tem o custo alto hoje de trabalhar para produzir isso, fica realmente vendo um atravessador ter no mínimo 30% de lucro em cima da distribuição e ele absolutamente nada. No Nordeste brasileiro, o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, que tem um polo sul-cocoleiro no extremo sul da Bahia, na parte mais oeste e também no centro da região do Recôncavo, essas usinas estão sendo fechadas. Estão fazendo um dumping, estão comprando, inclusive as grandes empresas com capital internacional. A Shell está comprando essas usinas para manipular e fazer do jeito que deseja fazer. O monopólio, não é nem um monopólio, é um oligopólio que está montado em cima de 4 ou 5 tripés dessas empresas que fazem isso. A Shell, capital internacional, multinacional, a Ipiranga, até a BR distribuidora, a Corsan, se conta nos dedos. E quem credencia? A Agência Nacional de Petróleo. E credencia por quê? Credencia com quem indicou. Tem que alterar a legislação para onde se produz energia ter o ganho real daquilo e não se contabilizar no Estado, que é o maior consumidor e que, ao longo dos anos, teve as maiores benesses da União e os maiores empréstimos. Agora mesmo, na renegociação da dívida dos estados, Vossas Excelências lembram bem, que qual era o estado mais devedor da Federação? O estado de São Paulo, que renegociou com a União um débito de 220 bilhões de reais, porque tudo correu para lá ao longo dos anos, pelo poder antigo daquela dupla, né, do café e do leite, né, da dupla café com leite, que o governo, os presidentes da República, quebrou isso com Getúlio Vargas, depois voltou a ter o mesmo problema. Então, tudo direcionado para lá. Desenvolvimento econômico aonde? Sul e Sudeste e o resto do país, com as dificuldades que acontecem até hoje. Então, tem que ter algum brasileiro aí, já teve o Luiz Celino Kubitschek, um grande brasileiro, criou a Sudene, o próprio presidente Lula, que investiu muito no Nordeste, lá no norte do estado, no norte do Brasil, no seu estado, nos estados todos, dentro daquilo que foi possível fazer. Alguém que olhe para o Brasil como um país que todos os brasileiros mereçam ter o mesmo tratamento e aqueles que não tiveram, como teve o Sudeste, passar a ter agora. Como é que um estado só tinha uma dívida, que foi negociada agora com a União, de 220 bi, e a capital desse estado, a capital, São Paulo, a cidade de São Paulo, com débito com a União de 79 bi. O meu estado da Bahia, 5 bilhões. O estado com 15 milhões de habitantes tinha um débito com a União de 5 bilhões. E o estado do Rio Grande do Norte, tinha um débito de 334 milhões de reais. Está claro isso aí. Está claro que tem que se quebrar esse estigma
que eu vou chamar um estigma miserável que aconteceu ao longo dos anos com o presidente da República, de levar dinheiro apenas exclusivamente para o Sudeste. E foi a partir daí que surgiram todos aqueles movimentos de pessoas que saíram do Nordeste para ir para São Paulo, para ir para o Paraná, e terminando que um desses retirantes, lá de Caetés, no estado de Pernambuco, perto de Garanhuns, terminou sendo o grande presidente da República, que foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vossa Excelência pode ter suas críticas, mas sabe que para o seu estado ele trabalhou e ajudou naquilo que foi possível fazer. Portanto, eu concordo com as colocações do senador Paulo Rocha. Eu sinto muito isso, vejo grandes dificuldades para se conseguir nesse país ter desenvolvimento econômico e social, além de econômico, social uniforme, para que as pessoas todas tenham condição de disputar palmo a palmo nesse país as oportunidades de trabalho, de emprego e geração de renda. Se Vossa Excelência deseja falar, eu vou ouvi-lo com a admiração que sempre dediquei a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Otto Alencar, eu quero parabenizá-lo pela forma como Vossa Excelência conduz a CCT. É uma comissão das mais importantes, porque trata de algo que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, que é a ciência e tecnologia, esquecida, lamentavelmente, por aqueles que detêm o poder no Estado brasileiro. E há muito tempo, é verdade. Mas, Vossa Excelência, eu quero permite essa conversa que a gente tem sempre durante a comissão, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o estado das artes no nosso país, né? O senador Paulo Rocha fez uma referência corretíssima. O estado do Pará, ele não é o maior produtor de energia, que aí continua sendo ainda Paraná, em função de Itaipu, mas será... Em média, quantas megawatts? Entre Tucuruí, Tucuruí não chega a 10 mil firmes, né? Porque você tem uma potência instalada em as duas não chega em Belo Monte, 11.300 megawatts. Mas firme são só 4 mil e poucas. Sabe por quê, presidente, senador Otto Alencar? Um absurdo que foi feito, e as gerações que vão vir vão nos culpar disso, porque o governo brasileiro resolveu fazer as usinas hidrelétricas a fio d'água. O que é que representa, o que é que diz que é a fio d'água? Sem reservatório. Então, a única fonte de energia que você pode guardar, reservar, é a hídrica, através dos reservatórios. No momento que falta chuva, falta índice pluviométrico, você abre as comportas. Quando tem muito, para jogar fora. Quando tem pouco, você concentra nas turbinas. Aí você controla. Aí resolveram fazer a fio d'água. Sabe por quê? Porque para não alagar áreas maiores. Não é isso não. Não tem mais jeito. Depois que ela foi feita a fio d'água, não tem como voltar a ter um reservatório. Assim foi Belo Monte, lamentavelmente. Está aí Tucuruí. Tucuruí é com reservatório. Então, ela regula exatamente no momento de água abundante e falta d'água, mas aí pega o reservatório para gerar. Regula a vazão média. Exatamente, regula a geração de energia permanente, e não só quando tem índice pluviométrico elevado. Mas olha, então o Pará será nos próximos anos, talvez em uma década, o maior produtor e exportador de energia. Sabe quanto fica da energia gerada no Pará para o nosso estado, presidente? Menos de 20%. Não chega a 20% da energia gerada. Aí o que é que acontece?
a nossa Constituição de 88 cometeu um pecado com o Estado do Pará. Só o petróleo e energia é que o ICMS é cobrado no consumo. É cobrado no consumo e não parte na produção e parte no consumo, como são os outros produtos produzidos nos estados industrializados. Mas nós estamos lutando para que isso aconteça. E, pasme, presidente, a energia no estado do Pará é uma das mais caras do Brasil. A gente é exportador de energia e paga, o povo paraense paga uma tarifa escorchante da energia, sendo exportador. E mais, pior ainda, que 27 municípios do estado, dos 144, quase 20%, não tem energia firme de Tucuruí, ainda é energia térmica, porque não está interligado ao sistema nacional. Tudo isso é uma luta que a gente tem que fazer e temos que fazer respeitar o estado do Pará, para que ele possa realmente ser um estado que contribua com o Brasil, mas seja também olhado como um estado que precisa de ter o seu desenvolvimento. Vossa Excelência falou na dívida de São Paulo, estado, e São Paulo, capital. Vossa Excelência falou no Rio Grande do Norte, a dívida de 300 milhões, não é isso? 344. O estado do Pará é um dos estados de menor endividamento da nação brasileira. Não chega a 15% em relação à sua receita corrente líquida. E quando o limite para endividamento, senador Otto, é 200%, o estado do Pará tem 15% e não chega, e o endividamento do estado não chega a 800 milhões de reais, não chega a 1 bilhão de reais. E aí o estado fica nessa condição de não ter o apoio da União para o seu desenvolvimento. É o único estado, senador Otto, o senhor nos permite dizer isso aqui para o Brasil inteiro, para tomar conhecimento. É o único estado da Amazônia que não tem uma política de incentivo do governo federal. É uma ilha cercada pelos outros estados de incentivos. Zona Franca de Manaus, que vai para o Acre, para Roraima, para Rondônia, para o Amapá. Pará não tem, e não tem direito a isso. É um absurdo um negócio desse. Porque o Pará ele tem grandes riquezas naturais. É verdade, mas se essas riquezas, se esse potencial de riqueza não for transformado em qualidade, em renda para a população, nós vamos continuar sendo um estado que luta sozinho. Quando lá atrás, nos séculos passados, ele ajudou a construir São Paulo na época da borracha. A borracha que era produzida lá no Pará ia para industrializar São Paulo. E agora nós não temos esse direito de ter o retorno. Por isso, Vossa Excelência sabe o que representa aquela estrela na bandeira brasileira em cima da faixa Ordem e Progresso? Sabe, Vossa Excelência? O que é que representa aquela estrela? Pará, né? Pará. Sabe por quê? Porque o Pará foi o último estado a aderir à República, a grande Revolução Cabana, para fazer respeitar o estado do Pará. Nós vamos ter que fazer uma outra revolução. Se for preciso, é verdade. Guerra não. É verdade, não é guerra. É revolução das ideias, dos direitos, né? E eu defendo, senador, que os estados da Amazônia... Para brigar, eu desaconselhava, porque bom de briga é quem cai fora. Não, mas por isso eu nunca apanhei. Vossa Excelência do karatê, né? Do bimba. Vossa Excelência é bom disso. Mas eu diria até para a gente criar a OEA. Sabe o que é isso? Organização dos Estados Amazônicos. Para a gente poder gritar em conjunto e não separadamente. Juntos nós vamos ser fortes. Isolados nós somos fracos.
Senador Flecha Ribeiro, Vossa Excelência vai fazer uma cortesia aqui com o senador Lazier Martins. Ele tem um projeto aqui interessante que estabelece que se coloque em presídios os detectores de celular e tal. Tá, eu queria, nós estamos em votação, mas pode perfeitamente Vossa Excelência ler o relatório para que pudéssemos apreciar hoje ainda, se tivermos quórum qualificado, apenas para ler o relatório. Maior alegria. Não vejo no impedimento regimental Martins, esse projeto que possa acontecer, de Vossa Excelência é importantíssimo. Já teve outros casos aqui. Nós já o debatemos aqui há vários anos atrás e, lamentavelmente, não chegamos a um consenso. Mas eu espero que, com o seu projeto, a gente possa realmente bloquear os sinais de celulares nos presídios, porque é de lá que saem as ordens para os ataques, para incendiar e outras coisas mais. Esse é um projeto, inclusive, caráter terminativo. Vamos mobilizar os senadores para que eu possa votar. Nós estamos aqui para trabalhar, senador, então me dê serviço que eu faço isso. É um trabalhador. Então, tivesse eu ocupando a presidência do Senado, pagaria hora extra, Vossa Excelência. A todos nós estamos aqui, né? Posso relatar, presidente? É submetido à apreciação desta comissão o projeto de lei do Senado, PLS 285, de 2017, do senador Lazier Martins, que visa basicamente destinar recursos financeiros para a instalação, o custeio e a manutenção do bloqueio de sinais de rádio e comunicações em estabelecimentos penitenciários e outros locais. Para tanto, altera o artigo 3º da Lei número 5.070, de 7 de julho de 1966, que criou o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, FISTEL, a fim de instituir mais essa hipótese de aplicação de seus recursos. Na justificação, o senador Lazier Martins destaca que, cientes de que o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, FISTEL, tem todos os anos saldo bilionário de recursos não aplicados, apresentamos a presente proposição com o objetivo de possibilitar o uso dos recursos desse fundo na instalação de bloqueadores de sinais na penitenciária. Dessa maneira, poderemos evitar o aumento da criminalidade no país, impedindo que criminosos continuem a comandar suas quadrilhas de dentro dos presídios. Isso mesmo, senador Lazier. A matéria foi encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, cabendo a última decisão terminativa. Na CAI, em reunião realizada em 5 de dezembro de 2017, foi aprovado o relatório do senador Armando Monteiro, que passou a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, CAI, substitutivo. Não foram apresentadas emendas. Na análise, senhor presidente, senador Lazier, autor do projeto, nos termos do artigo 104C do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre proposições pertinentes à matéria tratada no projeto em exame. Além do mérito, cabe a esta comissão tratar de aspectos atinentes da sua constitucionalidade e juridicidade, uma vez que o PLS número 285 de 2017 nela tramita em regime de decisão terminativa. A matéria é objeto da proposição, qual seja, destinação de recursos financeiros de fundo público, no caso do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, FISTEL, e do Fundo Penitenciário Nacional, FUPEN, trata de questões atinentes ao direito penitenciário e ao direito financeiro, sujeitas, nos termos constitucionais, à legislação concorrente da União. Dessa forma, a disciplina da matéria é condizente com a competência legislativa da União, artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, e inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, caput da Constituição Federal, não havendo impedimentos constitucionais formais nem materiais. Também os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados. Assim, o projeto de lei em exame não apresenta vício de constitucionalidade quanto à iniciativa parlamentar para a instauração do projeto legislativo, nem relativamente à matéria nele tratada. Como estipulado no artigo 48 da Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, nas quais se inclui, certamente, a referente à destinação de recursos financeiros de fundo público. Não há, nos termos dispostos no artigo 61, combinado com o artigo 84,
ambos da Constituição Federal, prescrição de iniciativa privativa do Presidente da República na matéria tratada no projeto. De resto, não há reparos a fazer ao texto, salientando ainda que o projeto está de acordo com a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Em relação ao mérito, entendemos ser a proposição oportuna e pertinente. O acesso de criminosos à rede de comunicação sem fio nos estabelecimentos penais brasileiros é, sem dúvida, um grave e complexo problema, ainda recorrente, sobretudo pelas consequências maléficas que daí resultam e que desafiam a administração penitenciária de todas as unidades da Federação. É verdade que hoje já se encontra tipificado na legislação brasileira criminal o ingresso de pessoa portando aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, Lei número 12.012 de 2009. Todavia, essa norma restritiva que se aplica às visitas e aos agentes penitenciários não tem sido de plena eficácia para a consecução do objetivo maior de inviabilizar a sua utilização por parte de presidiários. Nesse sentido, as discussões sobre o bloqueio de sinais de radiocomunicações em certas e determinadas áreas adquiriu relevância e se coloca como real alternativa para a consecução daquele objetivo maior. Os bloqueadores de celulares, rádios transmissores e outros meios são instrumentos tecnológicos hoje disponíveis e que têm a capacidade de impedir que uma região ou área consiga receber ou fazer qualquer ligação através desses sistemas de comunicação. No âmbito dessa discussão, também se tem presente que a possibilidade de bloqueio de serviço de telecomunicações sem fio em estabelecimentos penais já é prevista no artigo 4º da Lei 10.792, de 1º de dezembro de 2003, que alterou a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal, em verbis, aspas, os estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados ao regime disciplinar diferenciado, disporão, dentre outros equipamentos de segurança, de bloqueadores de telecomunicações para telefones celulares, radiotransmissores e outros meios. Fecho aspas. A referida legislação impôs, portanto, às próprias instituições carcerárias a obrigação de instalar os bloqueadores de sinais de radiocomunicação, ou seja, a responsabilidade para tanto estaria nas mãos do poder público e não da iniciativa privada. E de forma acertada, adequada e pertinente, o PLS número 285 de 2017 identifica a principal restrição a dar efetividade à limitação pretendida, qual seja a de ordem financeira e orçamentária. Por fim, concordamos plenamente com a orientação aprovada pela CAI no sentido de substituir o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, FISTEL, da incumbência de prover os recursos necessários pelo Fundo Penitenciário Nacional, FUPEN, que, conforme o artigo 1º da Lei Complementar número 79 de 1994, que o criou, tem por finalidade proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional. Como resultado, no parecer da CAI, a rigor, portanto, os recursos do FUPEN já podem ser usados para a finalidade de instalar, custear e manter o bloqueio de sinais de telecomunicações em estabelecimentos penitenciários e prisionais. Não obstante, em consonância com a correta intenção do PLS número 285 de 2017, somos da opinião de que cabe dotar a referida legislação de disposições específicas nesse sentido, de modo a torná-la mais explícita quanto a esse objetivo. Mas ainda, como bem enfatizado nesse parecer, vale lembrar que a recém-publicada Lei número 13.500, de 26 de outubro de 2017, convertida da medida provisória número 781 de 2017, determinou que é vedado o contingenciamento de recursos do FUPEN. Nesse aspecto, embora o referido fundo tenha uma gama maior de obrigações, tem maior respaldo formal para garantir o direcionamento de verbas orçamentárias para o objetivo que aqui se pretende. Voto, senhor presidente,
Em face do exposto, somos favoráveis ao projeto de lei do Senado 285 de 2017, nos termos aprovados pela CAI. Este é o voto, senhor presidente, do projeto de lei do senador Lazier Martins. Coloco em discussão, não há quem queira encerrar a discussão, é matéria terminativa. Eu determino aqui a mesa que faça a abertura do painel para observar a votação do projeto anterior. O projeto anterior, exato, que determina a aprovação da outorga da concessão da Eldorado Sistema de Televisão Limitada no município de Pindamonhangaba. Então, o projeto, a abertura do painel, o projeto está aprovado com 8 votos a favor do projeto e, nesse sentido, eu proponho a dispensa da leitura e a aprovação da reunião corrente, contendo as emendas destacadas. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontra. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. E vamos aguardar agora o projeto do senador Lazier Martins, que é também terminativo. Eu peço que apague o painel e reabra para nova votação em caráter terminativo, com a necessidade de outros 9 votos para que a matéria, que é uma matéria importante, essa do senador. Ele está na Câmara hoje? Ele faz de novo, que eu peguei logo o meu, ficava certo? Só vai ter que chamar o senador. É claro, pô. É beabá, pô. Eu aprovei logo que estava certo. É uma matéria muito importante, a matéria que foi relatada pelo nobre senador Flecha Ribeiro, que se refere à segurança pública. E já que o crime organizado ele é comandado de dentro dos presídios, em alguns casos, com a omissão e, às vezes, a colaboração de agentes públicos, como tem acontecido e mostrado na televisão, nos jornais e nas rádios, em todos os temas de comunicação, é importante se estabelecer esse bloqueio nos presídios para que não haja comunicação de celular dentro do presídio, ordenando matança, ordenando crime organizado a fechar favelas, o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro, que mesmo com a presença do Exército, ainda não se deu solução ao problema. Não há como dizer que não atenuou, melhorou o problema, mas não resolveu o problema. O que de alguma forma pode se estender para outros estados brasileiros. O projeto em tela agora é o projeto de autoria do senador Lazier Martins. Eu era o relator, passei para o senador Flecha Ribeiro, a quem agradeço pela sua presença permanente aqui, colaborando muito com a Comissão de Ciência e Tecnologia, como todas as comissões que Vossa Excelência participa, além da sua participação efetiva no plenário do Senado Federal. Vossa Excelência, eu posso considerar como senador exemplo no que tange ao trabalho, da mesma forma o senador Valdir Raupp. Todos nós cumprimos aqui as nossas obrigações e não é tão fácil assim, porque nós temos as mesmas atribuições da Câmara Federal, onde são 513, se eu não me engano, deputados federais, e aqui 81 senadores se viram, trabalham bastante para estar em várias comissões. Nesse momento, por exemplo, eu vou sair daqui e vou relatar um projeto na Comissão de Assuntos Econômicos lá, que presidido pelo senador Tássio Gereissati. Presidente, abra o painel para a gente Abre o painel para votação. Por favor, abre o painel para votação do projeto de número 285/2017, do nobre senador Lazier Martins, e que teve parecer pela aprovação do senador Flecha Ribeiro. Pronto, uma palavra. Presidente, senador Otto Alencar, primeiro quero dizer que uma honra muito grande ter sido o relator ad hoc para o projeto, o relatório seu, o relatório do senador Otto Alencar, que eu fiz a leitura favorável à aprovação do projeto do senador Lazier Martins. É um projeto importantíssimo, em que ele
define que pode ser usado os recursos do fundo penitenciário para os bloqueadores. Mas eu quero fazer justiça aqui, nesse momento, senador Otto, a um grande senador que a Bahia nos mandou aqui para o Senado, senador Rodolfo Torinho, saudosa memória. Sem dúvida, um dos parlamentares mais competentes, inteligentes, e defendeu a Bahia e o Brasil ao longo do seu mandato aqui. Eu queria fazer aqui, como eu disse, o registro em memória ao senador Rodolfo Torinho. Em 2007, senador Otto Alencar, 11 anos atrás, eu relatei um projeto do senador Rodolfo Torinho nesta direção, usando outro fundo. Dizia, e aqui eu tenho uma matéria da Agência Estado, no dia 4 de julho de 2007. Diz a matéria: recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, Fistel, poderão ser usados para instalar bloqueadores de celulares em presídios, caso a Comissão de Infraestrutura do Senado ratifique projeto aprovado em primeiro turno, propondo a medida. Nesta quarta-feira, 4, a comissão aprovou em primeiro turno a proposta que foi incorporada ao substitutivo do senador Flecha Ribeiro, PSDB do Pará, aprovado nesta quarta-feira. Aprovado nesta quarta-feira em primeiro turno pela Comissão de Infraestrutura do Senado. O projeto original do ex-senador Rodolfo Torinho previa que as operadoras de telefonia celular arcariam com essa despesa. O projeto aprovado por unanimidade, com 15 votos favoráveis, terá de passar por um segundo turno de votação na comissão, o que deverá ocorrer provavelmente na próxima semana. Se aprovado, o projeto ainda terá que tramitar na Câmara dos Deputados. Senador Otto, o projeto foi aprovado em segundo turno na comissão, foi aprovado pelo plenário. Sabe onde está, presidente? Há 11 anos, na Câmara dos Deputados. E aí nós ficamos aqui legislando em cima de algo que já podia ter sido resolvido há 11 anos atrás, por projeto de autoria do saudoso senador Rodolfo Torinho, do seu querido estado da Bahia. Um grande senador da República, competente, trabalhador, e faz muita falta a Bahia e o Brasil. Mas nós tivemos, semana agora, uma perda muito grande no nosso estado de um político que tinha uma vocação natural para a atividade política. Foi um político do interior da Bahia, nasceu na cidade de Amargosa, de lá fez uma carreira política de deputado estadual e depois secretário, e de um momento da sua vida, em 1962, disputou as eleições para o governo do estado da Bahia. Ele perdeu a eleição para o então candidato da UDN. Ele saiu candidato em 62 pelo PSD, que é o meu partido hoje. É o ex-governador e ex-ministro Valdir Pires, um grande nome da República. Ele disputou a eleição em 62 contra o então candidato da UDN, Antônio Lomanto Júnior. E naquela época, eu tinha 15 anos, e a minha família sempre foi lá no interior da Bahia, de uma posição favorável ao PSD e ao PTB. Meu avô foi getulista no interior da Bahia. E eu me lembro que torcia muito pela sua vitória, não teve êxito, por uma coisa que hoje está voltando a acontecer, e pode acontecer. O Valdir Pires ia ganhar as eleições, ele teria vitória nas eleições, mas na época tinha lá na Bahia o Cardeal da Silva, que hoje dá o nome a uma avenida na capital do estado. E o Cardeal da Silva ficou contra o Valdir e ligou para todos os padres e párocos e para todas as igrejas católicas da Bahia. E que naquela época só tinha igreja católica, praticamente não tinha igreja evangélica. Hoje as evangélicas superam as católicas. Ligou dizendo
que não votasse no Valdir Pires, porque o Valdir Pires era comunista. Você vê que o Valdir Pires era foi um político de centro social, um homem que tinha uma vocação natural para a política, mas tinha o olhar voltado para os problemas e para as dificuldades sociais do povo baiano e depois do povo brasileiro. Então foi um grande da política baiana, Valdir Pires. É um homem de uma vida limpa, honrada, digna, muito verdadeiro nas suas colocações, com uma posição sempre clara de centro-esquerda. Terminou concluindo a sua vida pública e com muita honra como vereador da cidade de Salvador, e onde exerceu o seu mandato, mostrando aí um traço da sua personalidade que eu considero a maior virtude de homem público, que é ter humildade, porque não interessa o cargo que você ocupe, quando você ocupa dentro da ética, da probidade administrativa e dos compromissos sociais com o povo que você representa. Terminou como vereador, mas um grande vereador. Foi um grande político, e nós perdemos agora o ex-governador, ex-ministro Valdir Pires, que militou inclusive no PMDB por muito tempo, na época, né? Foi um grande incentivador da nova República, disputou as eleições de 1989 com o presidente, eterno presidente do MDB, o deputado saudoso Ulisses Guimarães, que foi uma outra grande referência para esse partido tão importante para a consolidação da democracia no Brasil. Ninguém há de esconder a importância do PMDB na consolidação da democracia, das liberdades públicas, né? Com nomes como Valdir, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, hoje aqui no Senado Federal, representado por vários senadores. Aqui tem ao meu lado o senador Valdir Raupp, do PMDB também, que tem essa história de trabalho e de luta. O PMDB foi um partido do equilíbrio democrático na nova república no Brasil, e ao PMDB se deve fazer as loas e os elogios pela maneira como, nesse período, garantiu a governabilidade de vários presidentes da República que por aqui passaram, mas que homens como Valdir Pires, que agora teve seu passamento, deixaram uma marca muito bonita na história da Bahia, sobretudo, da sua Bahia e do Brasil. Nós fizemos uma homenagem ao nosso partido lá, em páginas de jornais, e eu cunhei a minha frase: Valdir Pires cessou de viver. Um homem como ele não morre, porque vive na consciência do povo baiano e fica marcado na história política do Estado da Bahia. Deixa muita saudade e uma história de vida que deve ser olhada, estudada e seguida por muitos baianos e por muitos brasileiros. Mas vamos esperar aí a consolidação do nosso quórum qualificado de novos senadores. Eu queria, se me permite, presidente, também... Eu voto? Eu queria, presidente, se me permitisse... Primeiro eu vou passar a nessa... presidente, Vossa Excelência, Vossa Excelência pode falar como quiser, que eu vou ali voltar e depois volto. Obrigado, presidente Otto Alencar. Queria também, na mesma linha, externar os nossos sentimentos, as nossas condolências à família do ex-governador, ex-ministro Valdir Pires, que foi, sem dúvida, um homem público de grande envergadura no cenário baiano e nacional. Da mesma forma, o ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que muito contribuiu aqui no Senado Federal e por onde passou para a melhoria das leis do nosso país. E Valdir Pires, sem dúvida, foi um homem de uma conduta irreparável. E eu me inspirei muito, não por ser xará ter o meu nome, mas me inspirei muito na conduta do nosso querido ex-governador Valdir Pires, da Bahia. Aliás, a Bahia tem dado grandes homens públicos para a política brasileira. Então, mais uma vez, os nossos sinceros sentimentos ao povo baiano e à família do nosso querido ex-governador Valdir Pires.
Eu creio que ele marcou a história da Bahia e do Brasil, porque naquela época ele renunciou ao mandato de governador para ser o candidato a vice-presidente do nobre, de uma expressão da política brasileira que eu acredito que poucos vão construir uma história de vida igual ao Ulisses Guimarães, né? Da sua perseverança, da luta, do destemor contra o regime militar implantado à época, né? Me lembro na Bahia, que quando ele foi visitar a Bahia, colocou-se a polícia, os cães, para que ele não pudesse falar, e ele enfrentou aquilo tudo e falou. E o PMDB, que hoje é MDB, voltou à sua tradição. Por mais homenagens que façam a Ulisses Guimarães, serão poucas ainda para destacar e para reverenciar a memória do grande Ulisses Guimarães, o senhor das diretas, né? Que nós acompanhávamos com atenção, Ulisses Guimarães, o senhor das diretas, com o PMDB dando a contribuição que poucos partidos no Brasil deram à consolidação do regime democrático e das liberdades institucionais e com a vocação natural para o avanço do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, eu estendo também ao PMDB essa minha fala, e o Valdir Pires e o Ulisses Guimarães foram dois ícones dessa história escrita com muita luta, com muito trabalho e com muita vocação pública e o espírito público em conteste daqueles homens que começaram a fazer a redemocratização do nosso país, enfrentando ferro e fogo, como foi o caso de Ulisses Guimarães. O senador Vossa Excelência pode votar. Tem uma votação aí, que é do projeto do senador Lazier Martins, que estabelece recursos do fundo do FUNPEM para que se coloque fundo de fiscalização das telecomunicações para estabelecer a aplicação do fundo de instalação, custeio, de bloqueio de sinais de rádio, comunicações, estabelecimentos penitenciários e em outros locais em que sua utilização seja exigida pela lei, que é uma coisa muito importante, que hoje o crime está instalado dentro dos presídios, né? Como se fosse o book desses todos marginais são presos e que provocam tantas dificuldades, tanta instabilidade, sobretudo nas grandes cidades. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é um exemplo disso, né? Toda hora uma bala perdida, onde morre uma criança inocente, onde alguém paga com a vida a facilidade que hoje os presidiários têm na comunicação com a sociedade através da telefonia móvel, e esse projeto do senador Lazier Martins tem, sem nenhuma dúvida, a minha aprovação e também o meu elogio para que nós possamos aprová-lo hoje, nessa manhã, aqui no Senado Federal. Presidente, eu apenas quero dizer que eu acompanhei a leitura do projeto e acho que é importante que esse fundo possa ser usado, né? E porque, como Vossa Excelência mesmo registrou, hoje, infelizmente, né, o celular que serve para tantas coisas boas e importantes, mas serve também para esse tipo de facilidade, né? Então, se o fundo puder ser usado para bloquear, né, esses sinais e impedir esse tipo de comando, eu acho que vale a pena e também concordo com Vossa Excelência, sou favorável. Ele precisa ser votado na infraestrutura, mas eu acredito que ele já foi votado na infraestrutura também, esse projeto. Agradeço a Vossa Excelência, senador Moca. Precisa de mais 3 votos ali.
Estamos aguardando a presença de mais 3 senadores para concluir essa votação. Como eu estou aqui na condição de presidente eventual, não estou podendo votar. Mas eu Só- assumo só em- a presidência só em caso- e peço a só em excelência que posso votar. Aí- E quero agradecer, pode- agradecer o excelente desempenho de Vossa Excelência à frente Aí. aqui da presidência da CCT. Pode votar, então, Vossa Excelência. Se o sistema aceitar, não está aceitando. Não pode, né? Estão dizendo que o sistema não aceita. Porque nesse E momento eu agora estou já tendo que assumi a presidir. presidência agora. Não aceita por quê? Porque senão durante a votação a gente passa para um voto, depois vamos para outro voto. Ah, não pode? O Agora sistema, perdemos o voto o normal? sistema não está aceitando. O senhor que não poderia votar. Não sei para onde foi o senador Paulo Rocha. Eu vou chamar. Senador. Eu vou chamar. Se o né? senador Moca quiser falar alguma coisa mais sobre o projeto. Tem o Ferraço aqui. Vou chamar a Ferraz, faz uma aí. Senadora Regina Souza, exercendo o direito do voto. Senador Hélio. Não, não, falta dois. Já está contando. Vou trocar o vídeo. Obrigado. Obrigado, senadora. Senador Ramos, a fala é essa aqui. O que está em votação é um substitutivo. Então, depois que terminarem de votar, a gente tem que declarar que foi aprovado o substitutivo, não o projeto. A fala é essa aqui. Isso. Que aí ele vai para um turno suplementar. Daqui para cá, né? A matéria está em discussão. Nós Já vamos passou. ter que discutir. Encerra a discussão. Votação, é isso? Isso. Substitutivo. Isso o senhor Apresentado ao já... projeto. Votação encerrada. Como já está aberta a votação, acho que o senhor pode vir já para o final e ler isso aqui. Tá. A comissão aprova a emenda única oferecida, que é o substitutivo, tendo prejudicado o projeto. Mais importante é ler isso. Ok? Senão vai ficar parecendo que a gente está aprovando o projeto e não o substitutivo. Tá bem, entendi. Muito obrigada. Nada. Não, acho que não, né? Só essa, né? Só essa votação, só essa. Só essa mesmo. Faltou um voto?
Faltam 2, são 9. São 9 votos, faltam 2. Quem estão vindo? O senador Otto está aqui bem na frente. Deixa eu ver quem que ele conseguiu trazer. Parece que todos estão na Câmara dos Deputados. O que tem lá? Então, não sei, vou descobrir. Hélio José deve estar. Hélio José está a caminho. Então, Moca, vai lá na frente? Vai almoçar lá na frente hoje? Na FPA? Vai almoçar lá na FPA? Ah, chegou Vai ele. almoçar lá na frente parlamentar da Agricultura? Obrigado, senador Hélio José, e exercer o direito do voto aí nesse projeto importante. Chamou o pai de educação. Obrigado, um abraço a Vossa Excelência. Paulo Rocha. O Cassol não está aqui, não. O Cassol está licenciado. Não, o pai dele O esteve pai aqui. dele, seu hereditário. Hereditário. Cadê ele? Ele é da comissão, mas ele saiu do Senado. Tá ligando agora.
Só falta um. Paulinho já chegou aí. Senador, não vamos esquecer da ata, pelo amor de Deus. Não é fácil, Tô com medo da ata por causa da eu assumo e falo. Revisar o Cristóvão que vai precisar. Espera terminar, e na hora que ele terminar, Tem que ler de novo tudo. Tem que ler de novo, eu já pus ele separadinho. Tá bom. Pode me passar a presidência agora. Encerrou? Pode passar, encerrou. Não. Foi eu. Senador Paulo Rocha, obrigado pela presença. O presidente só vota em caso de desempate. Então, devolvo a presidência ao senador Otto Alencar, ao presidente Otto Alencar. Eu agradeço ao senador Waldir Raupp e está encerrada a votação. Eu peço que possa ser mostrado o resultado. Está aprovado com 8 votos favoráveis, nenhuma abstenção. Então, fica aprovado o projeto de lei do nobre senador Lazier Martins, o projeto de número 285/2017, ficando prejudicado o projeto nos termos do artigo 300, inciso 16º do Regimento Interno do Senado, de acordo com o artigo 222 do Regimento, a matéria será submetida a turno suplementar. Os itens 2 e 11 da pauta não serão. Então, já aprovado o projeto. Nesse sentido, eu proponho a dispensa, a leitura e a aprovação da ata da reunião corrente, contendo as emendas destacadas e aprovado. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com a íntegra das notas taquigráficas. Eu quero destacar e elogiar o sentimento público do senador Lazier Martins, preocupado com a segurança pública, em aprovar um projeto da importância e da dimensão do seu projeto de número 285. Como não temos nenhuma outra matéria a discutir ou a apreciar, está encerrada a sessão.